Pessoal, bom dia, a paz do Senhor. É uma manhã de bênçãos nesse domingo, mais um dia que se inicia. Eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal. Eu tô com um pouquinho de dificuldade aqui na questão da iluminação, porque a luz que vem da rua, né, do sol, vem de trás aqui. Então fica um pouco escuro mesmo eu usando ring lights. Mas amém, acho que dá para vocês me ouvir, isso que é o mais importante. Durante o dia vai ficar um pouquinho mais difícil de facilitar essa visualização, vamos dizer assim, né? Acho que a questão da iluminação vai ficar um pouco mais difícil. Olha, eu queria deixar com vocês um texto, e é algo que eu acho que é importante, porque quando nós conhecemos ao Senhor, e Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou à sua presença, nos foi dada uma mordomia, ou seja, nós nos tornamos mordomos do Rei. E esse conceito de mordomia é um pouquinho diferente daquilo que talvez tenhamos por ideia, né? E o texto, para poder a gente ter uma base, aí eu vou entrar mais a fundo um pouquinho nesse texto, nesse assunto. O texto está lá em Lucas, capítulo 16, no versículo 2. Jesus ele conta aos seus discípulos uma parábola, e aí diz assim, Lucas 16, 2: E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isso que eu ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. O texto aqui está falando de um homem, né, um homem rico que tinha um mordomo, e esse mordomo foi acusado perante esse homem rico de dissipar os seus bens. Quando a gente fala de mordomia, a gente não está falando aqui de mordomia no conceito de ter uma vida fácil, de ter uma regalia, né? Por exemplo, hoje em dia muitos querem ter vida fácil, né? Uma vida fácil. Tem gente que quer ganhar dinheiro sem sair de casa, sem trabalhar, né? Sem sair de casa tudo bem, que hoje em dia o home office virou uma realidade, não tem problema nenhum, mas sem trabalhar, sem produzir, sem nada, né? Muitos malandrinhos, vamos dizer assim, muitas pessoas espertas, né, que querem ter uma mordomia no sentido de regalia. Mas a mordomia aqui, empregada aqui na parábola, ela fala de serventia, ela fala de fidelidade, ela fala de zelar por algo que não é seu. É um outro conceito, né? Mordomo aqui por isso mordomo, né, nesse sentido, e a mordomia nessa visão. O Senhor ele sempre nos confia algo. Nós somos mordomos do reino. Existem pessoas que foram confiadas a nós no que se refere à oração, para que venhamos a orar por elas. Não somos responsáveis pela salvação e pelas escolhas delas. Fique isso bem claro. Nós somos responsáveis por orar, por interceder, por pedir ao Senhor por essas pessoas, suplicar ao Senhor. Isso é uma mordomia nossa. A responsabilidade da salvação dessas pessoas, das decisões, é exclusivamente de cada pessoa. Cada um responde pelo seu CPF. Mas somos mordomos do reino quando devemos anunciar a palavra, o evangelho dentro do nosso lar. Devemos testemunhar do Senhor, devemos orar e interceder pelos familiares, por amigos, por vizinhos, por quem quer que seja. E existe uma mordomia que, quando nós passamos por dificuldades, por lutas, eu acho que o Senhor ele nos chama de volta a isso, né? E a gente entende que lá atrás a gente deixou isso de lado, que todo mundo tem um talento. E aí eu não estou falando talento, né? Todo mundo tem um dom, na verdade. E aí eu não estou falando de dom no sentido de dons espirituais, né? Dons do Espírito Santo. E quem é batizado com o Espírito Santo, quem tem uma bênção, também tem isso, essa bênção. Mas dom no sentido de talento, aí sim a palavra talento. E Deus ele te deu algo, um talento, e às vezes nós enterramos o talento. Tem gente que tem um ministério, tem gente que tem um chamado, tem gente que tem de Deus uma bênção, uma porção para realizar algo, realizar uma obra, e enterra, pega o talento que foi dado pelo Senhor e se enterra. E aí, uma hora ou outra o Senhor vai te chamar à presença dele, né? Isso que se refere a um trato de Deus conosco, né? Deus vai botar um banquinho, vai nos chamar para um particular e ele vai cobrar, né? Olha o que o texto ele diz: chamando, disse: o que é isso que eu ouço de ti? O Senhor ele não está indiferente ao que está acontecendo na nossa vida. Não, ele sabe de tudo. Primeiro, ele sabe de tudo porque ele é onisciente.
E outra que no mundo espiritual os anjos levam para ele as informações o tempo inteiro, né? À luz de Jó nós vemos que os filhos de Deus se apresentam diante dele, né? Diante do Senhor, os anjos do Senhor, e relatam coisas para ele. Então, o que é isso que eu ouço acerca de ti? Paulo diz assim: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, os céus estão vendo as nossas atitudes, se realmente temos negligenciado as coisas do Senhor ou não. E às vezes a gente fica tão engajado numa busca específica, num sofrimento, numa luta que está passando, e abrimos mão daquilo que foram os talentos, foram os dons que o Senhor nos deu para realizarmos uma obra. Então esse é o questionamento. O que é isso que eu ouço acerca de ti? Dá conta da tua mordomia, dá conta do teu serviço, daquilo que eu te dei, te confiei. Que é aquilo, irmãos, olha, quando nós somos dono, a gente faz o que a gente quer, né? Eu sou dono aqui desse biombo aqui, ó. Foi uma benção que eu recebi de uma irmã do canal. Ela me mandou e ela me deu, né? É um biombo que é meu. Se eu quiser pintar ele de verde, eu posso pintar de azul, de branquinho, de qualquer cor. Eu sou dono. Agora, se a irmã tivesse me mandado, falado assim, ó: Alan, eu não tô te dando, é meu, mas eu tô te emprestando porque eu vejo que você tá precisando. Só cuida direitinho. Aí o cuidado seria outro, né? Não que eu vou relaxar com o biombo porque ele é meu, não estou dizendo isso, mas sendo meu, eu posso fazer o que eu quiser. Sendo de uma outra pessoa, eu tenho que zelar por aquilo que aquela pessoa quer. Então, mordomia é isso. Quando nós fazemos a obra do Senhor, quando nós cuidamos das coisas do Senhor, né, nós devemos zelar por aquilo que é a vontade do Senhor, porque Ele é o dono e nós somos os mordomos. Então, essa mordomia ela é questionada. E ele diz assim, ó: porque já não poderá ser mais meu mordomo. Nesse caso aqui, por conta dessa situação, nesse caso aqui, havia uma negligência, havia uma infidelidade. As coisas estavam bem erradas. Então, que não venhamos a ser achados em falta, né, de forma alguma. Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, que venhamos a ser aprovados. A pergunta que eu te faço nessa manhã, e eu me faço, tá? É uma pergunta que o Senhor, Ele constantemente me faz. E esses dias eu estava até sendo incomodado com a questão do violão, né? Porque eu toco violão, e aí o Senhor estava me incomodando com isso, que eu nem toco mais, nem estou tocando mais, nem estou ensinando como eu ensinava as crianças da igreja. Então é uma coisa que, e aí? Não pode enterrar o talento, né? Não pode enterrar o dom, aquilo que o Senhor confiou de graça, e a gente tem que ensinar de graça. E aí, nessa manhã de domingo, o que é que de repente você tem deixado de lado? O que será que você tem negligenciado? O que o Senhor confiou a você que você tem abandonado? Ou você não tem cuidado como deveria? Pode ser sim, como eu falei, no sentido de talento, no sentido de dom, mas também pode ser alguém. Porque às vezes nós negligenciamos os nossos domésticos da fé, os nossos familiares. Queremos pregar o evangelho para o mundo inteiro, levar a mensagem: eu quero ser missionário, levar a palavra na África, na Espanha, na Austrália, lá para o Japão, para a China. E às vezes a gente não leva a palavra dentro da nossa casa, para o nosso familiar, para o nosso vizinho, para o nosso conhecido, para o colega de trabalho que senta na mesa do lado. Então não dá para poder a gente negligenciar. Nós não somos donos dessa obra, da obra de Deus na nossa vida. Nós somos mordomos do reino. Então, minha irmã, meu irmão, nessa manhã de domingo, uma palavra um pouquinho diferente. Eu não sei qual é a situação que tu está passando, mas o Senhor te confiou algo. Independentemente das lutas, das circunstâncias, Deus te confiou algo. Faça esse algo. Vá de encontro com aquilo que é a vontade do dono dessa obra que Ele iniciou nas nossas vidas. Tá bom? Que Deus te abençoe nessa manhã, nesse dia, nesse domingo. A paz do Senhor Jesus.